Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello e estarei fazendo o último comentário da nossa lição desse trimestre maravilhoso, o quarto do ano, que tem por título O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. E o comentarista é o pastor Elienay Cabral. E nesta última lição, nós vamos falar um pouquinho da gloriosa esperança do apóstolo, visto que estudamos a sua vida. E nada melhor do que terminar aqui falando dos últimos momentos do apóstolo, que nós vamos ver aqui na segunda carta a Timóteo, que é a última carta que Paulo escreve, quando ele está ali preso e talvez próximo à morte. E temos também um texto que foi escolhido na primeira carta aos Tessalonicenses, a qual ele vem falar aqui sobre a volta de Jesus. Então, este tema da nossa lição, a gloriosa esperança do apóstolo, que também é a gloriosa esperança da igreja, está relacionada também à volta de Jesus, a gloriosa volta de Jesus, tão registrada nas Escrituras. Sobre esta vinda de Jesus, ela é mencionada mais de 300 vezes no Novo Testamento. Paulo ele se refere a ela nas suas epístolas pelo menos 50 vezes e calcula-se que a segunda vinda se menciona oito vezes mais do que a primeira. Então, há livros inteiros, primeira e segunda Tessalonicenses, capítulos inteiros como Mateus 24 e Marcos 13, que são dedicadas à segunda vinda de Jesus. É, sem dúvida, uma das mais importantes doutrinas do Novo Testamento. E o autor da lição, ele deixou o segundo e o terceiro tópico para falar um pouquinho aí desta esperança da igreja, que também era a esperança do apóstolo Paulo. Trazendo aqui para nós uma definição da palavra esperança, no dicionário Ou-Rais, define-se esperança como o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Uma expectativa, esperança. Está na página 1228 deste dicionário. Esperança é uma das virtudes cristãs, através da qual o crente é motivado a crer no impossível. É a certeza que temos de receber as promessas feitas por Deus através de Cristo, conforme Romanos capítulo 15, versículos 12 e 13. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. É uma sólida confiança em Deus, conforme registro em Salmos 33, 21, 22. Esse termo, esperança, deriva-se do grego elpis e significa expectativa favorável e confiante, que também está registrado, é citado aqui o registro em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aqui ainda na definição, o verbo esperar significa ficar à espera de, aguardar, contar com a realização de uma coisa desejada ou prometida. Esta é a esperança de que vai tratar nesta lição. E esta gloriosa esperança era algo forte na vida do apóstolo Paulo. E deve ser também a nossa esperança.
Esta deve ser a nossa expectativa, a expectativa do crente fiel, a expectativa que um dia nós encontraremos com o nosso Senhor. Então, nesta aula, nós teremos a oportunidade ímpar para falar da esperança cristã, que está tão registrado na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele cultivava esta esperança diariamente. E nesta carta que ele escreve a Timóteo, já próximo à sua morte, ele diz assim, está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que palavra gloriosa para os nossos corações, quando vemos o apóstolo Paulo, próximo à morte, dizer aqui, fazer uma autoavaliação e ver que combateu como um bom soldado todos os combates que chegaram ali a ele, que ele estava próximo a acabar a sua carreira e ter guardado a fé durante toda esta caminhada, a fé no Cristo que o salvou, a fé de que encontraria com o seu Salvador. E aqui ele faz menção à coroa que estaria guardada, que estava guardada para ele. Ele ainda diz: ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E ainda diz: não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então vamos estudar aqui um pouquinho esta lição, esta última lição do trimestre, que nós possamos, não é, deixar guardado no nosso coração esta esperança no nosso Senhor que vai voltar, que está às portas para buscar a sua igreja. E vamos ao nosso tópico 1, que traz o título A Consciência de Paulo diante da morte. Aqui nós temos 3 subpontos. O primeiro, uma morte como oferta de sacrifício. O segundo, combati o bom combate. O terceiro, gratidão e esperança. Para nós entendermos bem o que está acontecendo neste momento com o apóstolo Paulo, antes de falar aqui da sua consciência diante da morte, é importante nós fazermos menção que esta é a última carta do apóstolo Paulo. Ela foi escrita cerca de 67 depois de Cristo. Ela foi escrita também quando o imperador Nero procurava impedir a expansão da fé cristã em Roma, perseguindo severamente os crentes. E Paulo voltara a ser prisioneiro do imperador em Roma, conforme capítulo 1, versículo 16 e 17. Neste momento, ele estava sofrendo privações, como se fosse um criminoso comum. Capítulo 2, versículo 9. Ele fora abandonado pela maioria dos seus amigos, capítulo 1, versículo 15, e tinha consciência de que seu ministério chegara ao fim, e que sua morte se aproximava, conforme capítulo 4, versículos 6 a 8 e versículo 18. Então, o apóstolo Paulo sabia, por meio do Espírito Santo, que a sua partida se aproximava. E é isso que ele fala para Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então ele sabia que logo viria a sua morte, que ele seria martirizado, e ele compara isso como uma oferta apresentada sobre o altar de sacrifício. Então, ele havia doado toda a sua vida em prol do evangelho.
e ele vai para Jerusalém, como vimos na aula anterior. Ali ele vai sofrer prisões e açoites, vai passar por julgamentos. Como vimos na aula anterior, também o Senhor aparece ali para Paulo e fala que ele testificaria do seu nome em Roma. E aqui ele já está preso em Roma após um tempo aí de ter ficado em Jerusalém. Ele chega a este lugar onde ele prega o evangelho também àquele povo, como o Senhor disse que ele faria. E ali, após toda este sofrimento, não é? Quando sofre ou padece pelo nome de Jesus, ele não se apresenta, como vemos nesta passagem, frustrado ou triste ou pesaroso sobre a sua morte. Ele está cheio de esperança. Ele está, como dissemos anteriormente, na expectativa do que viria após a sua morte. Paulo sabe, assim como nós sabemos, que só há duas formas do homem encontrar-se com o Senhor, ou por meio do arrebatamento da igreja, ou através da morte. E o convite deste apóstolo é que nós nos preparemos para esse dia com esperança, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13 a 18. Paulo ele fala nesses versículos sobre o amor à obra, sobre ter uma vida de paz com os irmãos, também onde nós possamos estar ali admoestando uns aos outros, sendo pacientes com todos, não é? Ele fala aqui também do regozijo, estar sempre em regozijo, em alegria no Espírito. Ele fala também sobre a oração que deve ser sem cessar e também de ser grato a Deus a tudo, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a caminhada do cristão. Nós não podemos ficar pensando no que virá, no nosso futuro, na morte e ficar ali com pesar, mas nós devemos viver a nossa vida, viver em esperança, mas cumprindo também o nosso chamado. Qual é o nosso principal chamado? O chamado para evangelizar, trazer ali povos, pessoas para aceitar a Jesus como Salvador. Este foi o principal combate do apóstolo Paulo, que é o que vem tratar aqui do nosso segundo subponto. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, no comentário aqui, o autor diz que a vida cristã é como um bom combate. Ela é a única luta que vale a pena. E é disso que Paulo está falando, de todas as suas lutas, de tudo aquilo que ele fez, de toda a sua trajetória. Ele combateu o bom combate desde o início da sua salvação. Ele tem um encontro com Jesus ali, indo para Damasco. Ele passa por algumas experiências ali neste início e depois Ananias chega, ele ora por ele, porque Paulo fica cego 3 dias e 3 noites, e depois ele é batizado com o Espírito Santo, e a partir daí nós vemos relatos de um Paulo transformado. Paulo ele deu toda a sua vida em prol ao Evangelho, e toda esta vida cristã registrada aí nas epístolas, em todas as suas cartas e textos, é o que Paulo chama de bom combate, de tudo aquilo que ele fez. Então, ele lutou contra erros religiosos, ele lutou contra os judaizantes, como vimos vários registros, ele lutou contra as imoralidades nas igrejas, também contra os falsos mestres, contra a deturpação do evangelho, contra o mundanismo e contra o pecado.
estes foram os principais combates de Paulo. E todos estes combates trouxeram ao apóstolo Paulo muitas perseguições, muitas provações, muitas injustiças, não é? Prisões e açoites, e agora preso ali em Roma, e ele sabendo que seria recolhido, que passaria, que dormiria no Senhor, que é um dos significados da morte. Paulo ele passa por tudo isso nos seus combates, mas também nos seus combates nós vemos ele com muita ousadia plantando igrejas, confirmando estas igrejas, discipulando homens e mulheres, formando novos obreiros, e tudo isso faz parte do combate de Paulo, não é? Desse bom combate que aqui nessa autoavaliação ele viu que foi bom. Ele foi uma pessoa que entregou toda a sua vida à causa do Evangelho. E isso faz com que quando ele vai olhar para si mesmo, que ele vai se autoavaliar, ele vê como saldos positivos diante de Deus. E aqui o autor deixa algumas reflexões para nós, trazendo para a nossa vida prática. Como estamos combatendo? Ou que combate estamos combatendo? Esta causa é a nobre causa do Evangelho? Que o autoexame, o autor deixa registrado aqui, que o autoexame de Paulo seja exemplo para nós autoexaminarmos também. Que nós também possamos fazer esse autoexame constantemente para termos a mesma experiência, para termos as mesmas esperanças do apóstolo Paulo. E no ponto de número 3, vai tratar aqui da gratidão e da esperança, que é o que está registrado lá no versículo 7 e 8 da nossa lição. Então, ao avaliar a sua trajetória, o apóstolo Paulo, ele diz que acabou a sua carreira. Ele diz primeiro que combateu o bom combate e acabou a sua carreira. Neste ponto, o autor da lição ressalta que mais importante é o terminar do que o começar. Porque o começar é fácil, é o início, não vimos nada ainda, mas o terminar é o passar por tudo isto que na vida do apóstolo Paulo foi registrado aqui nos livros, e todos nós temos os nossos combates, e nós podemos dizer que acabamos a carreira, acabamos bem, guardando a fé. Porque foi esta fé no Salvador que ele encontrou ali no caminho de Damasco que tornou-se tão pujante e robusta a ponto de que ele pudesse vencer todas as várias barreiras por qual passou. Ele passou por tantas dificuldades que agora estava podendo dizer que estava pronto e preparado. Paulo não podia evitar a sua morte, e penso que ele nem queria, pois a sua gloriosa esperança era estar com o Senhor, ou como o pastor Elienay diz, estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Veja o que ele deixou registrado aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. E em Filipenses capítulo 1, versículo 23, Paulo diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Esta era a vontade do apóstolo, estar com Cristo, mesmo sentindo ali que poderia sentir falta dos irmãos, de estar com os irmãos, mas estar com Cristo era muito melhor. E aí nós vamos para o tópico 2, que traz o título A Doutrina Bíblica de Paulo sobre a Volta do Senhor. Aqui nós temos 3
subpontos. O primeiro, a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses, as duas fases dessa vinda, e aqui o terceiro, sobre a grande tribulação. Sobre a volta do Senhor, que é o assunto deste nosso primeiro ponto, é importante nós contextualizarmos aqui do que estava acontecendo ali na igreja de Tessalônica. Então, havia uma preocupação dos cristãos da Tessalônica quanto a tempos e estações em que haveria de ocorrer a volta do Senhor. Eles provavelmente faziam cálculos estéreis sobre a vinda de Cristo. E é isso que Paulo vem escrever aqui na primeira carta. Observe bem o versículo 1 da primeira carta, no capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Então, eles tinham uma preocupação com isso, não é? Mas aí Paulo diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então não adiantava e não adianta fazer cálculos sobre a vinda de Cristo, porque será um evento repentino. Não tem dia e hora marcada. Então não é importante que se veja quais as estações, de como será o tempo da volta de Cristo, mas que nós tenhamos esta esperança que o Senhor virá de forma repentina. E é isto que significa a palavra arrebatamento. Quando vemos o termo arrebatar, que ele aparece nas escrituras de forma variada, temos alguns significados. No hebraico, laká significa tomar, receber. No grego, arpazo significa pegar ou arrancar com violência, conforme o dicionário Vini, páginas 309 e a 862. Das muitas vezes que o verbo arpazo é utilizado, um deles diz respeito ao arrebatamento dos santos, ou seja, a primeira fase da segunda vinda de Cristo, que está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Veja o que Paulo diz: depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, teologicamente, o arrebatamento é definido como a retirada brusca, inesperada e sobrenatural da igreja deste mundo, a fim de que se encontre com o Senhor Jesus nos ares por ocasião de sua segunda vinda. Esse registro está no livro do pastor Claudionor Andrade, páginas 62 a 63. Então, nós temos aqui uma definição de arrebatamento. E no capítulo 5, que é o texto aqui, onde Paulo vem tratar aqui deste assunto, trazendo aqui explicações para os irmãos, ele dá continuidade ao capítulo 4, quando ele fala da parousia da igreja, que significa a volta de Cristo. Nós, pentecostais, entendemos que Jesus virá antes da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionista. E nesta linha de pensamento, nós cremos que a volta de Cristo acontecerá em duas fases distintas. Na primeira fase de sua vinda, ele virá apenas para os salvos pela graça e descerá até as nuvens, conforme 1 Tessalonicenses que li ali, o capítulo 4, versículos 15 e 16, onde se encontrará com a igreja remida pelo seu sangue. E os mortos em Cristo terão o privilégio de encontrar-se com Cristo primeiro que os vivos naquele dia. E os vivos serão arrebatados e juntamente se encontrarão com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 17.
Então, esta primeira fase da volta de Cristo será invisível para o mundo. Porém, a segunda fase da vinda do Senhor será visível e ele descerá em grande glória e literalmente será visto pelo mundo, especialmente pelos judeus, conforme Zacarias, capítulo 14, versículos 2 e 3. Nesta fase, ele virá pessoalmente para livrar Israel da destruição dos exércitos confederados pelo Anticristo e desfará pelo seu poder o Anticristo, o falso profeta, o diabo e implantará o seu reino milenial registrado em Apocalipse, capítulo 19, versículo do 11 ao 16. E a igreja, ela não entrará na grande tribulação, mas será tirada da terra antes que o anticristo instale o seu governo mundial. E isto é algo muito importante para nós nesses últimos dias, porque vez ou outra nós vemos aí nas redes sociais, em postagens, as pessoas já falando como se já tivesse instalado o governo do anticristo, que já fosse algo real, e nós sabemos que a palavra de Deus, ela deixa registrado que há um acontecimento anterior, que é o arrebatamento da igreja. A igreja de Cristo não verá o governo do anticristo, não é? Neste momento, nós estaremos com o nosso Senhor. Então, com este ensino, Paulo estava também garantindo aos irmãos tessalonicenses que a esperança que ele tinha, ela tinha um conteúdo e valia a pena confiar e esperar na volta do Senhor, porque tinha coisas para acontecer. Havia momentos que eles deveriam passar antes da volta do Senhor. E aqui ele traz, em 1 Tessalonicenses 5, várias orientações, várias exortações para aqueles irmãos, para que eles pudessem edificar uns aos outros e tirar aí esta preocupação de marcar dia, marcar hora. Mas que eles deveriam viver ali na esperança que o Senhor viria de repente, como um ladrão. Como é que um ladrão chega? Ele chega sem aviso. Então a retirada da igreja será assim também. Será de forma brusca, inesperada, sem que ninguém possa calcular como se dará, ou que momento se dará. E no terceiro tópico nós temos o tema dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Aqui nós temos 3 subpontos. O primeiro, uma atenção à expressão dos tempos e das estações. No segundo, uma dimensão do espírito, uma dimensão do porvir. O terceiro, espírito e porvir, temas da nossa pregação. Então, aqui é importante nós observarmos as expressões utilizadas por Paulo, tempos e estações, que também foram usadas pelo Senhor Jesus, trazendo para nós aqui que não deve ser uma preocupação dos crentes ou dos salvos em saber esses tempos. Veja o que Jesus diz lá em Atos capítulo 1, versículo 7. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E Paulo, ele também fala disso aqui na sua primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Então, Paulo não queria falar disso com eles. Por quê? Porque os cristãos, todos nós, devemos viver na iminência da volta do Senhor. Ou seja, Jesus pode voltar a qualquer momento. Não devemos fazer cálculos contando algum dia, marcando uma hora ou um tempo, mas nós devemos estar sempre vigilantes.
todos os homens, no decorrer da história, que fizeram cálculos, eles foram envergonhados. Eles foram envergonhados porque o dia marcado passou e Jesus não voltou. Porque, como diz a palavra do Senhor, não pertence a nós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aqui no subponto 2, o autor vem falar sobre uma dimensão do espírito, uma dimensão do porvir. Então, as sagradas escrituras, elas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste anuncia os últimos dias. Atos capítulo 1, versículo 5, Joel capítulo 2, versículo 30. O Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Então, aquele dia do Pentecoste, que já havia sido profetizado por Joel, e acontece literalmente aqui em Atos, não é? Capítulo 2, já é o prenúncio de que Jesus breve voltará. Não é por acaso o autor registra aqui em Atos 1:11 a esta gloriosa promessa: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, a palavra de Deus registra que aqueles homens, após a ascensão de Jesus, eles voltam para Jerusalém e obedecem ao que Jesus havia dito que eles fizessem. Eles sobem ao cenáculo, se juntam ali no templo e ficam em oração. Veja o versículo 14. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E o capítulo 2 vem tratar aqui do cumprimento do dia do Pentecoste, onde todos aqueles estavam reunidos e eles receberam ali a promessa do Pai, a promessa do enchimento do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo na vida de cada um daqueles ali, cumprindo-se a promessa de Jesus. Então, quando vem tratar aqui uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir, é que a descida do Espírito Santo, o fato daqueles homens estarem cheios do Espírito Santo, mostra também para nós que Jesus breve voltará. E depois nós temos aqui o ponto 3, Espírito e porvir, temas da nossa pregação. O autor diz assim: como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar esta promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A Igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa da sua volta. Atos capítulo 1, versículos 8 e 11. Então, este deve ser o tema da nossa pregação. Devemos evangelizar as pessoas, devemos falar do batismo no Espírito Santo, orar para que as pessoas recebam o batismo no Espírito Santo, estimular que a igreja busque esta promessa e também que Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. Esta era a gloriosa esperança do apóstolo e deve ser também a nossa esperança, a esperança da igreja. E aqui, como aplicação, nesses dias de estudo, eu vou trazer um texto aqui que está registrado na nossa revista Ensinador Cristão.
Com Paulo, aprendemos que a esperança cristã lida com a morte de uma maneira concreta. A morte existe e não podemos evitá-la. Entretanto, é possível enfrentá-la de maneira gloriosa e sublime, pois a morte não é o fim, mas o início de uma nova etapa da vida cristã. Devemos nos preparar para essa etapa da vida cristã, o arrebatamento da igreja. Essa preparação envolve vigilância espiritual, santidade na vida e cultivo da verdadeira esperança. Nossos olhos devem estar voltados para esse grande acontecimento. O nosso objetivo, portanto, não é adivinhar o dia e a hora da vinda do Senhor, mas viver a vida cristã na dimensão do Espírito Santo e na dimensão do porvir. Nosso Senhor breve virá. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Cristo. Quero também desejar a você uma boa aula no próximo domingo ou no dia destinado para esta aula na sua igreja e também pedir as bênçãos de Deus sobre você e sobre a minha casa. Que o nosso Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja e a escola dominical a qual fazemos parte. Deus abençoe a todos.